tudo sobre que eu já fiz aqui neste canal, este tudo sobre será completamente diferente de todos os outros que eu já fiz aqui no canal. Mas antes, quero te fazer uma pergunta. Você aí é fã dos Simpsons? Agora você é o centro de tudo, satisfeita? Pode deixar que eu vou buscá-lo. Ah, não vai adiantar, ele tá andando muito rápido. A resposta é sim. No vídeo de hoje vamos falar de, digamos que é uma quase série, mas que eu garanto que você vai curtir muito. Hoje neste vídeo vamos falar de Douglas Family, um universo alternativo dos Simpsons criado por fãs. Vamos falar como que surgiu essa AU, personagens e tudo mais que você precisa saber a respeito desse universo alternativo. Então, se você já quiser saber de tudo isso, você não desgruda daí e roda a vinheta. Fala, estreláticos e Simpsoners, se é que essa palavra existe. Bora falar sobre Douglas Family. Antes, claro, de começar esse vídeo, eu vou explicar rapidamente o que significa universo alternativo para que vocês entendam do que se trata essa, digamos, quase série e também para vocês entenderem como que funciona esse universo em questão. Vamos à explicação. Bom, universo alternativo ou o termo AU, que em inglês significa Alternative Universe, nada mais é do que um universo novo e diferente da série original, criado por fãs. Tem o intuito de contar uma história com personagens, sequência de acontecimentos e ordem cronológica completamente diferentes da série original, mas que em alguns universos alternativos criados por esses fãs, eles buscam criar e conectar acontecimentos futuros com os personagens e trazer para esse universo alternativo, como se, tivesse realmente acontecido, mas que não aconteceu de verdade. Um exemplo seria se o Steven Universo se casasse com a Connie e tivesse filhos. Ou então o Bob Esponja se casar com a Sandy Bochechas e ter um filho que vive altas aventuras e que ele pode respirar dentro e fora da água. Essas são algumas das conexões que alguns fãs usam para poder criar os seus universos alternativos. Claro que nem todo universo alternativo tem essas conexões, mas que pode ter muitas ou poucas ligações nesse universo que nós fãs criamos. Como eu disse, em um universo alternativo tudo é possível. E você também pode criar o seu próprio universo, criar personagens nesse universo alternativo, mas claro, seguindo a temática da série original, mas com acontecimentos, sequência e ordem cronológica diferentes da série original. Mas claro, mantendo também alguns elementos também da série original. Um exemplo assim mais claro que todo mundo aqui vê são as séries Gacha Winx e Gacha Miraculous, na qual todas elas se tratam de AUs, universos alternativos que possuem os mesmos elementos da série original, que os personagens são completamente diferentes da série original e a sequência e ordem cronológica também são diferentes. Bom, agora que você entendeu o que significa AU e também o termo do universo alternativo, vamos agora direto ao assunto em questão, que é falar do Douglas Family nesse vídeo. Então, vamos lá! Muito bem, você já tá se coçando e se perguntando: Axel, o que é Douglas Family? Do que essa série se trata? Bom, vamos falar a respeito dessa série. Douglas Family é um universo alternativo dos Simpsons criado por Daniel Rotter. Esse universo foi criado por ele e não é uma série. Pelo que pareça, não tem série no YouTube dessa AU.
mas sim são uma série de desenhos, mas sim são desenhos criados nos mesmos gráficos dos Simpsons e que são postados nesse Instagram que está aparecendo aqui na tela, que é o @Hotter_1998. Se você quiser seguir, eu vou deixar no primeiro link aí na descrição e também no comentário fixado, para você lá seguir e conferir mais nas artes que ele faz dessa AU. Bom, na tela eu vou mostrar para vocês algumas imagens dessas artes que o Daniel Hotter faz para esse universo alternativo. É só alguns, tá? Porque são muitos. Na tela para vocês. Como vocês viram aí, é uma série de desenhos que o Daniel Hotter posta de forma completamente aleatória, mas que em algum desses posts mostra um pouco da história e também, às vezes, também conta parte da história dessa AU. Claro que não tem uma ordem cronológica, alguns posts contam algumas histórias. Além dele desenhar os personagens no gráfico e no estilo dos Simpsons, ele já fez alguns posts temáticos usando os personagens da sua AU. Como, por exemplo, ele já fez posts temáticos com os personagens da AU usando os Miraculous, né, as joias da série Miraculous Ladybug, que olha só, as artes deles são muito bonitas. E também ele já fez alguns posts temáticos com o time do Fortaleza. E para quem, uma curiosidade, o criador desse universo alternativo, ele torce para esse time. Ele já fez alguns posts temáticos relacionados a esse time de futebol que realmente existe. Agora eu imagino que você já quer saber a história dessa AU, né, do que se trata esse universo alternativo. Vamos à história. Lembrando que tudo que eu falar aqui foi passado para mim pelo criador da série. Tudo foi descrito e escrito por ele. Vamos lá. Meu herói não é famoso. Otário. Não é rico. Patético. E não se encontra nos livros de história. Ele me dá enjoo. Tudo começa com Orville Simpson. O mesmo mora em Springfield. Ele decide viajar para o Brasil, passar uns dias, e lá ele conheceu uma brasileira. Eles se envolveram, mas era um relacionamento passageiro, e logo depois eles se despediram. Mas o que ele e essa brasileira não sabiam é que essa brasileira com a qual ele teve esse relacionamento passageiro e envolvente amoroso estava esperando um bebê. Esse relacionamento passageiro acabou gerando um fruto. E esse bebê e esse fruto desse amor passageiro é Dave, o filho brasileiro do Orville. Então, muitos anos se passaram depois do nascimento do Dave e o Dave acabou tomando conhecimento sobre o seu pai americano, na qual a sua mãe não havia contado. Então, digamos que a mãe dele manteve isso em segredo do Dave por um bom tempo, até uma certa fase que o criador não disse qual fase da vida que ele tomou conhecimento. Depois dele ter conhecimento a respeito do seu pai americano, ele decide partir para Springfield, mas infelizmente ele acaba não conseguindo o que ele quer, que era conhecer o pai, mas que ele conheceu seu meio-irmão, que é o Abe Simpson. E esses dois, eles acabaram tendo um primeiro encontro. E bom, como nem tudo é um conto de fadas, nem sempre é, algo terrível aconteceu e isso abalou um pouco o relacionamento do Dave com a Abe. E por conta dessa complicação, o Dave acabou retornando para o Brasil e lá ele acabou conhecendo uma linda moça chamada Abigail, na qual esses dois se apaixonaram pela primeira vista, tiveram um lance amoroso, tiveram 2 lindos filhos, que são os gêmeos Derek e Douglas Rocha, na qual o Douglas Rocha nasceu no dia 17 de maio, enquanto o Derek nasceu no dia 18, ou seja, nasceu um dia depois do irmão.
Isso levando em conta a partir do momento em que a Abigail sentiu as dores do parto. Então, depois de muitos anos, o Douglas acabou descobrindo o seu parentesco, que tem família nos Estados Unidos. Então, ele decide ir com a sua família já formada para conhecer os Simpsons. Claro que antes disso, o Douglas, já adulto, depois de ter tido uma infância bem vivida, ele se apaixonou e se casou com uma linda moça de cabelos ruivos chamada Simone, e com ela teve 3 lindos filhos: o Dennis, a Danielle e o Douglas Jr. E claro, o gêmeo do Douglas, o Derek, ele se apaixonou e se casou com uma jovem mais linda do que a Simone, que é a Isadora, na qual possui cabelos castanhos, e eles só tiveram apenas 2 filhos, o Arthur e a Roberta. Depois da gente saber sobre isso, o Douglas e a sua família partem para Springfield e finalmente conhecem os Simpsons. E eles conhecem a sua família nos Estados Unidos. O encontro finalmente aconteceu, foi algo surreal, incrível, e todos gostaram uns dos outros. E claro, o Dave acabou se reconciliando com seu irmão do meio, que era o Abe Simpson. Agora vamos falar da profissão dos gêmeos. O Douglas, ele trabalha como professor nos ensinos fundamental 1 e 2, e claro, no ensino médio, e o seu hobby é fotografia. Já o Derek, ele é professor de educação física, personal trainer, claro, lutador, e ele é amante dos esportes. E por incrível que pareça, ambos, os gêmeos, eles são tricolores, ou seja, ambos torcem pro time do Fortaleza. Não é só os gêmeos que são tricolor, como o Lei Criador ele também é. É uma série que podia bem que existir, nem que seja no Gacha, não é mesmo? Ou então de alguma outra maneira. Agora vamos para as curiosidades principais relacionadas a essa AU, a AU do Douglas Family. Primeira curiosidade. Lembra que eu disse que isso podia render uma série? Já teve uma série aqui no YouTube, e o nome dessa série, sim, já teve uma série dessa AU do Douglas Family, chamada A Saga do Coração Partido, na qual participava dessa série o Douglas e os seus 3 filhos, a Danielle, o Douglas Jr. e o Dennis. Claro que o Derek não chegou a participar da mesma, mas sim os 2 filhos dele, o Arthur e a Roberta. E claro, teve a participação do criador da série, o Daniel Rotter, e claro, ninguém mais ninguém menos do criador das Speaks Club, Carlos de Elementária. E não só isso, como também alguns personagens de PQL Club /Destiny, como a Mai, se não me engano, o Pedro Quinzel também participou dessa saga do Coração Partido. Mas que hoje em dia essa série não existe mais no YouTube, até porque foi tirada do ar pelo criador da série. A série teve a parte 1, que foi um baita de um sucesso, e teria a parte 2 e outras partes. Porém, o criador ele não conseguiu dar continuidade à série, principalmente por causa que o seu computador estava tendo problemas, e também por desânimo e outros fatores também. Segunda curiosidade, e a mais importante, antes do personagem, esse personagem de cabelos longos, tem vários piercings, se chamar Douglas, antes esse personagem era o próprio criador da série. Na qual o mesmo afirma que também já teve cabelos grandes, nem no estilo do personagem. Mas que hoje em dia ele não se identifica mais com aquele personagem que ele desenhou, e aí ele acabou mudando o nome do personagem pra Douglas. E isso foi confirmado pelo próprio criador da série, tá? Não é coisa que eu tô inventando não, tá? Claro que além da mudança de nome, ele acabou decidindo criar uma família pra ele, né? O restante da família. E aí ele acabou criando a Simone, os filhos, enfim. Esse universo alternativo que a gente conhece. Ou que vocês vão conhecer. Vai se arrepender do dia em que nasceu! Eu já me arrependo, é perto demais do Natal. E a terceira curiosidade é que ele tinha alguns desenhos e rabiscos antigos do que seria o personagem nos dias de hoje. Os desenhos não eram tão, digamos que, não eram tão bonitinhos,
mas que com o tempo ele foi aprimorando o seu traçado, o seu estilo de desenhar, e aí chegou no estilo que a gente conhece hoje. E vou mostrar pra vocês um videozinho que ele postou no Reels do Instagram dele, na qual vocês vão conseguir ver como que era o Douglas antes desse glow up, né? Antes dele ser o que ele é hoje. Claro que eu vou tirar a música, porque senão pode ter direitos autorais, então, enfim. Então, como vocês viram aí, o desenho dele não era tão bonitinho assim, mas que eu prefiro mil vezes o traço atual do que o antigo. E bom, para encerrar este fabuloso vídeo sobre essa AU que a gente falou, você vai conhecer agora quem são os personagens desse universo alternativo, para você saber mais ou menos quem é quem. As imagens vão estar aparecendo aí na tela e os nomes eu vou falando aqui para vocês. Temos o Douglas, ele é professor de história e esposo de Simone. Derek, irmão gêmeo do Douglas, personal trainer e lutador e esposo de Isadora. Simone, esposa do Douglas. Isadora, esposa do Derek. Abigail, mãe dos gêmeos, Derek e Douglas. Dennis, Daniele e Douglas Jr., filhos do Douglas e da Simone. Arthur e Roberta, filhos do Derek e Isadora. Por fim temos o Herbie e o Dave. Agora, para fechar o vídeo com chave de ouro, vocês aí já devem estar querendo perguntar para mim o seguinte: Axel, o Douglas Family vai ter uma série? Infelizmente a resposta é não, pois fazer série nos gráficos dos Simpsons é meio que complicado e isso exigiria muito do criador e também o criador ele não tem mais aquela paciência que ele tinha quando ele fez Backyard Club, Destiny's Club, enfim, não tem mais aquela paciência que ele tinha. Então a paciência dele tá meio que zero pra fazer séries gacha, mas que ele pretende trazer os capítulos da AU mostrando um pouco dessa história, tipo que nem o universo alternativo da Diamante Magenta, só que em um estilo completamente diferente e que seria inspirado em um outro artista que ele viu no Instagram. Eu não lembro qual era o nome, ele até chegou a falar o nome, mas que ele pretende trazer capítulos dessa AU lá no Instagram dele. Mas que até os capítulos desse universo alternativo sair, eu recomendo que você siga siga o Daniel Rotter lá no Instagram para você ver as fotos e outros desenhos do Douglas Family, além desses que eu mostrei em vídeo. Segue ele lá, comenta, curte e enfim, e compartilhe as artes que ele faz, que eu garanto que vocês vão gostar bastante. Dá uma forcinha pra ele que ele super merece, viu? O cara é super dedicado, faz as artes bonitinho, enfim. O link do Instagram dele eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição e no comentário fixado. Mas é isso, estreláticos e Simpsoners, se é que essa palavra existe. Verdade. Depende muito, assim, da força de vontade da gente. Pois é, fi. Eu já tô sofrendo pra escrever roteiro. Imagina pra fazer um episódio. Não, e Minha se falar que filha. roteiro eu consigo escrever numa boa. Roteiro, eu amo escrever. Agora, fazer o episódio, eu tenho muita preguiça. Eu não tenho a mesma vontade que eu tinha antes. É muito, muito mais difícil, viu? É verdade, viu? Assim, o processo de roteiro é bem gostoso. Você deixa deixa sua criatividade fluir, você se sente bem fazendo aquilo. Agora, quando é pra meter a mão na massa, pra mexer com, como é que fala? Pra mexer com animação e tal, menina, nessa hora que bate o desespero e tipo, meu Deus, o que que eu tô fazendo? É assim mesmo. É horrível, meu. Pois é, mas fazer o quê, né? A gente tem que se
se entregar por completo na animação. Se a gente se entrega legal no roteiro, tem que se entregar mesmo, produzindo mesmo, entra na mão na massa mesmo, né? Mas mesmo que seja difícil, o resultado sai incrível e dá algo bom, sabe? Pois é. O vídeo, espero que vocês tenham gostado desse Tudo Sobre Diferentão, é o primeiro Tudo Sobre Diferentão que eu trago aqui no canal. Deixa seu like aí embaixo se você é fã dos Simpsons, se você curtiu esse conteúdo. Meus queridos, muito obrigado por assistir esse vídeo, um beijo cósmico pra vocês e nos vemos em breve no próximo vídeo. Tchau!